Boa noite, o Conexão Porto Indústria desta quarta-feira está começando. Não está descartada uma nova greve em portos dos Estados Unidos a partir do dia 15 de janeiro, um movimento que preocupa empresas, inclusive do Brasil, e que pode afetar a economia de todo o planeta. Em outubro do ano passado, uma greve de 3 dias paralisou portos da costa leste e da costa do Golfo, incluindo o porto de Nova York e Nova Jersey e o porto de Savannah, na Geórgia. Este movimento afetou apenas os embarques de contêineres. Se a possível nova greve durar apenas alguns dias, os atrasos também podem afetar o comércio de grãos. Primeiro, o comércio de grãos, a gente está falando que nós como exportador. O problema é quando chega lá e eles não conseguem fazer as distribuições, né? Tem que só lembrar que a questão sindical é interna dos portos deles. A saída também prejudica, mas como é grão, o comércio é mais de nutrição para eles, né? O Biden tinha dado algumas condições, né, de negociação até com 60% nos próximos anos e tal. Eu tenho um certo receio, mesmo o Trump sendo a favor desse movimento, né? Ele é mais pró mão de obra do que a própria máquina, né? A atualização de máquinas, como foi um dos questionamentos do último sindicato. Então, é só uma questão de verba, né? Se o Trump já é a favor dessa movimentação, então esperamos que, né, tenha logo uma saída positiva. Para o economista, existe a preocupação de reflexos, inclusive no Brasil. Toda vez que a gente para uma movimentação portuária, existe dentro dos contratos as regras de multa. Ou seja, essa multa, para efeito público, ela vai se tornar efeito inflacionário. De algum repasse vai ser feito disso daí. A gente não está falando de algumas horas, um dia para o outro, a gente está falando de uma paralisação. Ou seja, chegou no porto, engatou e está parado, aquilo ali está sendo custeado por alguma forma. Ou seja, quanto essa soja, esse grão, os grãos que forem, né, no repasse disso ou no momento do descarrego, ele consegue ali jogar esse custo e tudo mais e repassar isso. Né? Talvez na próxima, não sei, aí tem que entender essa ordem de cobrança, mas para efeito econômico, algo que não esteja dentro do mesmo alinhamento ali do tempo e espaço com aquele custo que teve, esse custo maior e alguma das esferas vão ser responsabilizadas. Aí tem que ver, será que vão pedir menos da gente aqui, né, no Brasil? Falou, olha, a gente está meio cheio aqui, a gente não está conseguindo ter esse descarrego todo, então segura um pouco. Pô, se segurar aqui, então aqui também vai demorar para receber. O primeiro efeito inflacionário é lá, né? Porque o grão, na paralisação, ele chega lá, ele não sai de lá. Então, na chegada, ele já vai ter o efeito alimentício de custo para o repasse ao norte-americano. Então, a inflação começa de lá. Agora, o que me preocupa, o porto, não estou falando só de grãos, o porto, uma vez parado, tanto grão, qualquer outra coisa, tem a exportação americana. Ou seja, e a gente aqui, será que não vai sofrer de alguma coisa que deveria estar vindo de lá? Né? Aí começam os problemas também. E o contexto é sempre esse. Primeiro, o atraso que você tem gera-se custo, e custo se transforma no final em inflação. Aumento de algum preço no final dessa cadeia toda. Uma situação que pode ser potencializada com medidas tomadas pelo governo dos Estados Unidos e que podem afetar toda uma cadeia produtiva. Se tratando de Brasil, nós temos uma boa saída com a China, onde estamos baratos nesse momento, e tendo problemas com Trump, a própria condição tarifária que ele colocar para nós, ele vai colocar também até mais pesado para outros países. Então, não é que a gente vai ficar caro, todos vão ficar caro, ou seja, todo mundo vai ser nivelado para o mesmo sentido. Ou seja, essa inflação de novos custos, né, sejam tarifários ou alfandegários ou de câmbio, vai chegar para todo mundo. Né? Então, o mundo vai se ajustar nesse novo regimento. Estamos baratos, lembrando disso, né, para todo o restante do mundo. No entanto, a nossa carga de produtos importados acaba ficando mais uma vez, né, para trás. Então, o Brasil não avança no sentido de uma melhor condição técnica, né, por falta até de instrumentação importada. O porto é o primeiro canal, a gente recebe ou envia, né, esse preço desses produtos, né, ou negociados ou a receber, e depois isso dentro das tratativas fiscais internas podem ser ainda condicionados a mais impostos. Então,
uma cadeia que a gente está falando aí tecnicamente de 5% de inflação que teve no passado, porque a gente sabe que na realidade foi mais, né? Inflação real é uma coisa, inflação técnica é outra, e esse ano, né, a expectativa, infelizmente, já é de aumento disso. E pela primeira vez, o valor alcançado pelas exportações do agronegócio mineiro ultrapassou o setor da mineração e agora passa a ocupar o primeiro lugar no ranking dos setores que mais exportam em Minas Gerais. Entre janeiro e novembro de 2024, as vendas externas do agro superaram em 3% o valor alcançado pela mineração. Na comparação com o mesmo período de 2023, o setor registrou aumento de 19% na receita e 9% no volume, com 16 milhões de toneladas. Os dados acumulados de janeiro a novembro apontam que as vendas externas do setor agropecuário somaram 15,7 bilhões de dólares, representando 40,7% de toda a pauta mineira comercializada. Já a mineração respondeu por 37,7% das exportações totais, com 14,5 bilhões de dólares no mesmo período. Segundo a Secretaria de Estado de Agricultura, mesmo sem contabilizar o mês de dezembro, a cifra alcançada já superou o último recorde anual, que tinha sido registrado no ano de 2022, quando a receita alcançou 15 bilhões e 300 milhões de dólares. Este bom resultado era uma questão só de tempo, já que o agro mineiro vem realmente investindo firme em capacitação, produção sustentável e inovação. O café, produtos do complexo sucroalcooleiro e a carne bovina seguem sendo os principais destaques da pauta exportadora do estado. Porém, outros produtos vêm ganhando destaque, como queijos, iogurtes, leite condensado e batatas preparadas. Ao todo, 169 países importaram os produtos agropecuários mineiros. A China lidera a lista, seguida pelos Estados Unidos, Alemanha, Bélgica e Itália. Carro-chefe das exportações, o café, alcançou 7 bilhões e 100 milhões de dólares, 44,6% a mais na comparação com o ano anterior. Já o setor das carnes contabilizou 1 bilhão e 400 milhões de dólares e 414 mil toneladas, representando 9% das vendas para o exterior. A carne bovina segue como carro-chefe do grupo, com receita de 1 bilhão de dólares e 240 mil toneladas. As exportações do complexo soja, que inclui grãos, farelo e óleo de soja, somaram 3 bilhões e 200 milhões de dólares. Apesar da cifra, houve redução de 8,4% devido à queda nas importações da China e Tailândia, principais compradores. E as vendas do complexo sucroalcooleiro totalizaram 2 bilhões e 300 milhões de dólares e 4 milhões e 700 mil toneladas, representando acréscimos de 23,7% e 23,2%, respectivamente. Esses números consolidam o Estado como uma potência na produção de alimentos, contribuindo fortemente para o protagonismo do Brasil frente ao resto do mundo. Não tenho dúvidas que em 2025 a combinação da nossa evolução no campo com a valorização dos nossos produtos no estrangeiro vai aumentar ainda mais essa vantagem. E a Embraer entregou 75 aeronaves no quarto trimestre de 2024, 27% acima do registrado no trimestre anterior, quando 59 aviões foram entregues, igual ao volume do mesmo período de 2023. Durante o ano todo de 2024, 206 aviões foram entregues, ou 14% acima das 181 aeronaves de 2023. Com 31 entregas nos últimos 3 meses, a aviação comercial chegou a 73 novas aeronaves em 2024. Enquanto isso, a aviação executiva foi responsável por outros 44 jatos no trimestre e pelo total de 130 entregas anuais. Na comparação com 2023, o crescimento nessas unidades de negócio foi de 14% e 13%, respectivamente. Por último, Defesa e Segurança também superou o resultado do ano anterior, com a entrega de 3 novos C-390 Millennium em 2024, contra 2 unidades em 2023. E o Conexão Porto Indústria de hoje fica por aqui. O programa volta amanhã a partir das 7h30 da noite. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal.